Muito boa noite, senhoras e senhores. Em nome da diretoria da Associação de Amigos da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em nome da biblioteca, do nosso parceiro, Academia Sul-Rio-Grandense de Letras, nós chamamos Sul-Rio-Grandense de Medicina. Eu acho que o Rafael me corrigiria que eles não usam o Sul-Rio-Grandense porque eles, os poetas, acham que, Denis, Rio Grande só pode ser o nosso aqui, do Sul, mas isso eu acho que é discutível. Essa é uma noite, meus queridos amigos, muito especial. Olha que eu costumo ler bons livros, mas essa última obra do Denis Rosenfield, Jerusalém, Atenas e Auschwitz, eu diria que é uma grande obra. Eu não sei dizer se apenas literária, filosófica, teológica, de pensamento. Denis é um grande intelectual, que eu conheço há muitos anos, conheço a família, a irmã de Denis, Lenora, é amiga de infância da minha irmã, nós somos muito amigos há muito tempo. Eu fui companheiro de ponte aérea do Denis, companheiro de Salgado Filho, durante muito tempo, e agora, depois da pandemia, acho que espero que isso retorne, não é? O Denis já voltou às atividades, já há 4 meses, ele me disse, com os aviões que vão e vêm, porque ele tem uma grande atividade também ligada à política, como todos sabem, mas ele é um filósofo de mão cheia e que o meu querido Rafael Jacobsen vai seguindo digamos assim, a nossa liturgia. O querido Rafael vai agora dar o currículo do Denis, que eu espero que ele resuma, porque se ele for dar o currículo inteiro do Denis, nós vamos usar todo o tempo. Nós vamos usar o tempo todo com o currículo do Denis. Então, por favor, Rafael, a palavra é sua. O nosso presidente da Academia Brasileira de Letras. Muito obrigado, presidente Gilberto. De fato, muito me satisfaz ter a oportunidade de apresentar mais um convidado de grande vulto intelectual aqui nessas nossas lives da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública. Hoje o Denis Leher Rosenfield, que, aliás, aniversariou não faz muito tempo, faz uma semana, em 21 de novembro. Parabéns, ele é escritor. Aliás, estamos dando parabéns para o Denis atrasado, mas a Célia Ribeiro disse que é mais polido dar parabéns atrasado do que adiantado, então não estamos de todo mal. Que beleza! Diz a etiqueta, eu aprendi pelo menos assim. Isso é redentor, então. Ótimo, ótimo. O Denis, então, Rosenfield é nosso convidado de hoje, escritor, professor universitário de filosofia, articulista em vários veículos da imprensa, como Estado de São Paulo, Globo, Diário do Comércio, Zero Hora. O Denis tem livros e inúmeros artigos publicados em português, francês e espanhol. Ele também foi o cofundador do Instituto Millennium, que faz um trabalho muito importante. O Instituto é uma entidade sem fins lucrativos, sem vinculação político-partidária, que conta com um quadro de formadores de opinião, influenciadores, que promovem valores e princípios de uma sociedade livre, com liberdade individual, economia de mercado, democracia e Estado de Direito. O Denis, ele tem uma trajetória acadêmica gigantesca, como já anunciou o Gilberto, e para resumir bem, o Denis obteve seu doutorado na Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, com a tese Lógica e Liberdade. Atuou como professor e pesquisador no Departamento de Filosofia da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com enfoque nos temas da democracia, política, coisa pública e ética. Ele orientou mais de 30 trabalhos de mestrado, doutorado, especialmente sobre as obras de Hegel, Kant, Nietzsche, Hobbes e Hannah Arendt. Bom, digamos assim, a produção bibliográfica do Denis é muito volumosa, são muitos livros, de fato, e vou mencionar apenas alguns: Política e Liberdade em Hegel, Introdução ao Pensamento de Hegel, Descartes e as Peripécias da Razão, Lições de Filosofia Política, A Ética na Política, Filosofia Política e Natureza Humana, O que é Democracia? Uma boa pergunta, aliás. Justiça, Democracia e Capitalismo, Liberdade de Escolha, Reflexões sobre o Direito à Propriedade, Democracia Ameaçada, e uma obra ainda
dos anos 80, intitulada Do Mal, para introduzir em filosofia o conceito do mal. Tema esse que o Denis retoma agora, com essa obra mais recente, Jerusalém, Atenas e Auschwitz, Pensar a Existência do Mal, que é o tema do debate de hoje. O Denis, só para finalizar, ele é um desses grandes intelectuais que faz a fama do Rio Grande do Sul, como a gente diz, do Mampituba para cima, o que nós sabemos que é uma coisa bastante difícil. Então, obrigado, Denis, por estar aqui conosco e tenho assim, a mais absoluta certeza de que nós teremos uma sessão formidável hoje. Devolvo, então, a palavra para o nosso presidente Gilberto. Denis, vamos então começar. Tu poderias fazer primeiro um resumo sobre as circunstâncias. Como surgiu a ideia desse livro? Porque isso foi uma maratona, eu imagino. Ninguém escreve um livro como esse em pouco tempo. Isso é uma luta de 1 ano, 2, Denis, por favor, a palavra é sua. Olha, primeiro o seguinte, Gilberto, esse livro, se eu pudesse, digamos, retraçar a sua história, eu diria que mais ou menos coincide comigo ao fazer a tese sobre Hegel, que eu concluí em 82. Eu me lembro que naquele então era uma discussão comum na França, e realmente me foi colocado, até pelos meus orientadores, qual seria o papel da irrazão na história. Qual seria, digamos ainda de outra maneira, qual seria o papel do Holocausto numa história entendida racionalmente? Ou seja, o que isso implica do ponto de vista de pensar nos limites da razão? Então, quando a gente pensa o mal, eu vou depois entrar um pouco mais nesse aspecto, o mal nos exige precisamente o quê? Que nós temos que abandonar nossas categorias habituais de pensamento, do ponto de vista teológico, do ponto de vista filosófico, e devemos pensar aquilo que não deixa ser pensado, ou quando é pensado, é escamoteado no pensamento. Eu vou voltar a esse ponto dentro de um momento, mas eu queria também responder diretamente à tua pergunta, quais são as circunstâncias que me levaram também a escrever esse livro. Esse livro foi sendo feito assim uns anos, eu escrevi um livro, depois lá pelas tantas escrevi um outro, e lá pelas tantas escrevia manuscritos que foram ficando. Tinha 2 manuscritos com os quais eu me defrontei na pandemia. Quando começa a pandemia, praticamente nós nos mudamos para a casa da praia, eu, minha mulher e a minha filha, e naquele momento eu me defrontei, o que eu estou fazendo aqui? E a pandemia nos remete a uma questão que é a morte, né? Uma questão fundamental. E o que coloca o Holocausto? A questão da morte do ponto de vista político. Quer dizer, uma coisa é você enfrentar a morte como médico do ponto de vista natural, que é enfim, por mais doloroso que seja, tem uma ordem natural, tem uma lógica natural, e quando você vai enfrentar a morte do ponto de vista de uma lógica política, porque é ilógico. Ou seja, o que a Hobbes, por exemplo, nos ensinou sempre? Ele nos ensinou a pensar a vida política como um modo de evitar a morte violenta. Quando nós chegamos no nazismo, nós temos ao contrário, a morte violenta é a orientação do Estado. O Estado não está feito para proteger o indivíduo, o direito à vida, não, está para propiciar a morte. Quer dizer, então isso aí muda, estou dando aqui o exemplo do Hobbes, porque muda o esquema hobbesiano. Então, de um lado, eu estava com o problema da morte do ponto de vista da pandemia, e, de outro lado, eu estava com o problema da morte do ponto de vista político, que é uma preocupação que me acompanha, como estou dizendo, desde os anos 80. Nesse momento... Denis, só uma parte. Diga. Quando tu falas dessa morte no seu lado político, quem era Carl Schmitt, afinal? Como que ele consegue, usando dos meios jurídicos, perverter a lei, perverter a justiça? Porque isso é essencial nisso, não é? É essencial. Eu já volto a essa questão do Carl Schmitt, deixa apenas colocar um ponto que eu acho interessante do ponto de vista da redação. Eu me defronto com um antigo manuscrito meu, e nesse manuscrito tinha umas 100 páginas, que é o embrião desse livro. Eu vou trabalhar sobre isso. Gilberto, Rafael,
eu trabalhei 12 meses, de 4 a 8 horas por dia sobre isso, só fazendo isso todos os dias. Imagino. Todos os imagino, dias, lendo, digamos, de uma maneira bastante intensa, e chegou um momento que eu cheguei a dizer o seguinte, eu até brinquei com a minha mulher, disse, não fui eu que escrevi esse livro, uma brincadeira, até disse para ti, quem é o autor não sou eu, foi a Donai que escreveu através Foi a Donai. Foi a Donai que tomou conta da minha escritura. Por quê? Porque eu tinha inspirações e formas de escritura que estavam completamente fora do domínio daquilo que eu tensionava fazer. É como se alguém escrevesse através de mim. Eu realmente nunca tinha tido uma experiência desse tipo em nenhum livro meu. Ou seja, um outro que estaria escrevendo no meu lugar. Não estou esquizofrênico, entende? Mas estou dizendo aquilo que foi uma experiência real de escritura. E nessa experiência real de escritura, num primeiro momento eu quis me defrontar qual era a ordem jurídica, que é o primeiro capítulo, qual era a ordem jurídica do Reich. Como é que eles se organizavam juridicamente e, nesse sentido, constitucionalmente. Nós não podemos esquecer, isso é fundamental, Gilberto, Rafael, é o seguinte, Hitler chega ao poder legalmente, como Chaves chega ao poder legalmente. Claro. Não nos esqueçamos disso, entende? Mas como é que ele chega ao poder? Ele chega ao poder legalmente para subverter a democracia. Quer dizer, ele usa um instrumento democrático, as eleições, para ser eleito. E, nesse momento, eu quis estabelecer qual seria a matriz teórica. Quando eu me defrontei com a matriz teórica da organização jurídica do Reich, eu me defrontei com Carl Schmitt. Tá? O grande problema de Carl Schmitt, que hoje está sendo muito, digamos, admirado por muitos, quer dizer, eu te confesso que às vezes não vejo nem as razões dessa admiração. Tá? Porque tem admirado em que sentido, Denis? Admirado não, por exemplo, você tem o Oxford Companion para o Carl Schmitt. Ele é lido hoje pela direita e é lido pela esquerda. Ele diz que aquilo que ele defendeu com Hitler, nos anos 70, ele diz que ele defenderia Mao e Lenin. Ou seja, porque ele estabeleceu uma matriz de pensamento baseada na distinção entre amigo e inimigo. E o inimigo é aquele que deve ser eliminado, aquele que tem que ser suprimido, aquele que tem que ser morto. Mas aí ele produz uma pérola do seguinte tipo, que o que organiza o Reich é o Führer-Princípio. Quer dizer, o princípio do Führer, o princípio do líder, do guia maior. Então, qualquer palavra emanada do líder se torna lei. E, portanto, a democracia desmorona, a Constituição desmorona, embora ele tenha sido eleito constitucionalmente. Então, o que me interessou no pensamento de Carl Schmitt foi, de um lado, o fato dele subverter a democracia por meios democráticos e se tornar um teórico do nazismo. Ou seja, ele entra no Partido Nazista em 1933, mesmo ano do Heidegger. Aliás, eles eram colegas e companheiros num certo sentido. Então, eu quis realmente, quando eu comecei pelo Carl Schmitt, eu quis fazer a reconstituição desse momento, mas uma constituição que você vê no livro está baseada no Hobbes, no Hegel, e uma discussão também com Kojève e com Léo Strauss. Por quê? Porque algumas pessoas dizem que o Carl Schmitt seria um teórico como Hobbes. Não, ele é anti-hobbesiano. Isso é demonstrado no livro. Por quê? Porque o Estado hobbesiano, como eu dizia há um momento, busca proteger a vida. O Estado schmittiano visa destruir a vida. É a política da morte, como nós falávamos. Eu, como leigo, né, nesse assunto, quando tu me disse que o Carl Schmitt, depois de ler o livro, é lido hoje e é, digamos, reverenciado por alguns, eu te pergunto, essa questão da Hannah Arendt com o Heidegger também é uma certa concessão. Eu queria que tu comentasse, porque eu noto que tu não tens assim aquela simpatia que se vê em muitos em relação ao comportamento da Hannah Arendt. Podia comentar? Não é nem o pensamento dela. Por favor, elabore. Elabore um pouco. Eu não tenho nenhuma simpatia.
Vamos pegar 2 ou 3 pontos que eu acho fundamentais da Hannah Arendt, que me parece que são completamente, enfim, inconsistentes. Pega o caso que ela é muito dura no Eichmann, em Jerusalém, no que diz respeito aos conselhos judaicos, que eram colaboracionistas, que apaziguavam, etc. E é de uma condescendência com Heidegger que nunca fez autocrítica nenhuma do seu comportamento. Como é que uma mulher que escreve um livro sobre a capacidade de julgar é tão carente de julgamento no que diz respeito ao seu ex-amante, entende? Não me importa razões amorosas, nós estamos falando de pensamento, nós estamos falando de política, tu entende? E quando eu vi a questão dos conselhos judaicos, vamos esmiuçar isso um pouquinho, Gilberto. A Hannah Arendt, por exemplo, não cita, ou cita lateralmente aquele cara que tinha sido prefeito do gueto de Varsóvia. Que era uma figura, eu acho, impressionante, né? Ímpar. Adam Cernovich. O que esse homem fez? Ele foi escolhido pela Gestapo, passando pela rua lá de Varsóvia, você vai administrar o gueto de Varsóvia, entende? Bom, esse homem tem um diário, não sei se você leu o diário, absolutamente notável. Nesse diário, ele diz o que significa administrar a morte cotidiana dos seus concidadãos, entende? Adiando, né? Protegendo os mais fracos e vulneráveis. Ele vai protegendo os mais fracos, ele vai adiando até que chega no limite dele, quando ele recebe a ordem que ele deve mandar crianças órfãos para Auschwitz. E ele se suicida, então, né? Ele se suicida com cianureto nesse momento. Entende? Ele foi um herói, é um herói anônimo, digamos, né? A gente é um herói anônimo, mas hoje está sendo um pouco resgatado. Mas eu fui ler nos textos da Hannah Arendt se ela cita o Cernovich. Ela o cita, mas não tem a menor condescendência com ele. Sim. Eu queria ver ela numa situação dessas. Claro. Eu queria como é que ela teria administrado uma situação. O que fizeram esses líderes judaicos? Esses líderes judaicos postergaram naquilo que foi possível. Sim, o inexorável, né? O fim Pelo fim, eles administravam a morte. Exatamente. E alguns, inclusive, o fizeram, por exemplo, o Jacob Lemps, estou bem lembrado, que é de outro gueto, não acho que me foi agora o gueto, a cidade é na Ucrânia. O que ele fez? Ele administrou. Aliás, ele podia ter fugido. Sim. Porque ele tinha sido oficial do exército ucraniano e era casado com uma não-judia. O cara optou por... Sim, ele tinha uma via de fuga, né? Ele tinha uma via de fuga e não usou a via de fuga. Então, a história dos conselhos judaicos tem alguns... o prefeito de Lodz, esse era um bandido. Entende? Mas o problema é o seguinte, a gente não pode confundir um bandido com os conselhos judaicos, cujos líderes, durante toda a vida dos líderes judaicos, foi sempre de negociação com antissemitas, com perseguidores, com pessoas que queriam matá-los. Eles conseguiram contornar a situação. Então, esse seria, digamos, a primeira crítica que eu teria a Hannah Arendt, que é do ponto de vista político em relação aos conselhos. A segunda, eu acho que ela não entendeu direito a questão do mal. Embora ela seja considerada como uma pensadora do mal, ela não entendeu. Essa questão do mal, Denis, eu acho. Deixa eu ver se eu entendi bem. A tua colocação é que não é um mal que é reacional a Deus, ao bem. É um mal que seria essencial. É um mal próprio. Isso. Exatamente. Eu faço a distinção, que eu acho que eu te diria que é um dos ganhos do meu livro, talvez eu seja a única pessoa que tenha feito essa distinção, com esse nível de desenvolvimento. Os teólogos protestantes pós-Auschwitz estão desenvolvendo essa linha de pensamento. Aliás, são citados no último... Mas antes, Denis, é isso que eu queria dizer. Eu não me lembro, em nenhuma leitura que eu tenha feito ou tenha aprendido sobre religiões, em que se parta de um mal essencial. É sempre o bem que é contraposto, né? É alguém que sai do rebanho, né?
Exatamente. Esse é o bem contraposto ao mal. Então, é o mal na acepção moral e religiosa. O que eu faço de um livro? Eu introduzo a noção do mal existencial, o que você chamou mal essencial. O mal por ele mesmo, não em contraposição ao bem. Será que o Rafael não quer fazer um comentário agora ou depois, Rafael? Rafael. Não, agora que nós transitamos das questões políticas e começamos a embarcar nas questões filosóficas, esse ponto do mal por ele mesmo, como disse o Denis, como ele defende que existe, ele é muito interessante, porque isso coloca o Denis como uma espécie de outsider na filosofia, um pouco pelo que o Gilberto disse, que sempre o mal costuma surgir teologicamente em oposição ao bem, ou até mesmo... E filosoficamente também. Filosoficamente também, e até em certos casos, como Agostinho, por exemplo, o mal ele não é tido como algo existente em si mesmo, ele é simplesmente a ausência do bem. Não existe querer mal. Quer dizer, não existe querer o mal, existe querer mal. Né? Então... o próprio Satanás, o demônio, o diabo, é sempre uma, digamos assim, é uma saída do rebanho do bem, não é? Se a gente olhar assim, ele é criatura. O cristianismo, por exemplo. Ele é criatura de Deus. Ele é a criatura de Deus, exatamente. Esse é o termo deles. E eu queria então agora, pensar o mal, um pouco junto com... Mas Auschwitz é outra coisa, né? É isso exatamente. que quer dizer, né, Denis? Isso, tem outra natureza do mal. Isso, eu queria perguntar para o Denis, então, se essa existência do mal nele mesmo, como tu defendes na obra, ela é uma resposta, digamos assim, de caso pensado a essa quase que ausência de ontologia do mal no discurso filosófico, no discurso teológico tradicional. Totalmente de acordo com você. Deixa eu te dizer o seguinte, tá? Na tradição teológica, tá? Não é pensado o mal, tá? Em si mesmo, vamos dizer, quer dizer, a acepção existencial do mal, independentemente de mandamento religioso ou de regra moral, certo? Isso você não encontra. Você começa a ter esse problema colocado, tá? Na teologia pós-Auschwitz, tá? Em particular, eu te diria, tem o casal Alice and Roy Eckhart, na tradição protestante, e tem todo o George Whitzinger, tem alguns, digamos, pensadores, teólogos protestantes alemães que estão indo por esse caminho, quer dizer, colocam um problema, né? Não tematizam um problema, mas colocam um problema. Na tradição judaica, quem eu vi que coloca esse problema, que é um pensador de alto nível, embora pouco conhecido no Brasil, eu acho ele melhor que a Hannah Arendt, é o Emil Fackenheim, que é um filósofo rabino. É citado mais adiante no livro, né? É citado mais adiante no livro, canadense, não judeu, alemão, depois do Canadá, e terminou a vida em Israel. Bom, e na tradição judaica, a Cabala tem uma contribuição bem interessante do ponto de vista teológico. Ela diz que o mal é uma contração de Deus nele mesmo que criou limitações. Ou seja, Deus, ao criar o mundo pelas forças cósmicas, ele cria o mal, que é o distúrbio, que é a desordem, que pode ser a aparência de caos, mas que ele perde controle sobre esse processo, porque ele se contrai em si mesmo. Isso está na Cabala, é um troço muito, muito bem pensado. Tá? Eu utilizo esse exemplo também no livro. Isaac Luria, por exemplo, tem formulações interessantes a respeito. Então, eu me recorri daquilo que existia, Rafael, na tradição filosófica e teológica recente. Na anterior não tem nada. Talvez o único pensador que tenha ousado nesse sentido é Schelling, num texto de 1806, que se chama Investigações sobre a Liberdade Humana. Mas aí ele recorre ao zoroatrismo, que diz que tem dois princípios no mundo, o bem e o mal, mas dois princípios, não é um contraposto a si mesmo, entende? Então, para te dar, digamos, esse panorama do ponto de vista filosófico-teológico. E foi isso que me levou a fazer o livro. E também me levou a fazer o livro, deixa eu te dar uma precisão,
Eu sou filósofo de profissão, sempre fiz isso, talvez seja a única coisa que eu saiba fazer bem feito. E de vez em quando me aventuro em articulações políticas que não são ruins, mas eu basicamente tenho essa característica. Tá? Então, quando eu entro nesse problema, eu me defronto precisamente com os limites do pensamento, eu me defrontei, sobretudo, com uma questão que me parece central. Tem uma frase do Hegel, no prefácio à Filosofia do Direito, onde ele diz: a filosofia é o seu tempo capturado no pensamento, o seu tempo aprendido no pensamento, capturado no pensamento, expressão dele. O verbo alemão é auffassen. Bom, qual é o ponto fundamental aí? Eu disse, como é que eu posso pensar hoje a partir de um evento historicamente significativo? O grande evento, historicamente, o que o Fackelheim chama eventos que fazem época, é Auschwitz como símbolo. Ou seja, é o extermínio maciço dos judeus. Agora, que é uma coisa única na história. Depois, eu acho que foi replicado no Camboja, onde mataram 50% da população. Os comunistas. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu és uma pessoa que sempre tivesse muita identificação com estudar Hegel, né? A postura do Hegel, pelo que eu entendi do livro, ela não é uma postura antissemita, ela é mais a lá Napoleão, assim, de dar direitos civis a todos. É isso? Sim, sim. O Hegel não é antissemita. Tem alguns textos da juventude onde ele se pergunta pelo significado do judaísmo. Mas o Hegel diz claramente na Filosofia do Direito, que é um texto de 1821, onde ele diz o seguinte: devemos dar direitos civis a todos, judeus, quakers, etc. Todos aqueles que eles são citados. Quer dizer, o Hegel não tem esse antissemitismo que digamos, perpassa até boa parte da cultura alemã da época. Inclusive, o discípulo predileto do Hegel era um judeu, Eduard Ganz, que morreu cedo, com 40 e poucos anos, e cujas notas de curso foram editadas pelo filho do Hegel, para dar um pouco o exemplo dessa ligação até que ele tinha sem nenhum tipo de preconceito. Repito, algo não usual, muitas vezes, na cultura alemã da época. Mas Hegel, sim, ele é um pensador completamente diferenciado nesse aspecto. Denis, tem uma questão que tu mencionaste que eu acho muito interessante. Tu trouxeste a Cabala, ou Cabalá, como preferem alguns, mencionando uma das maneiras como essa tradição mística explica a própria constituição do universo através dessa contração do Deus infinito para dar lugar ao restante, digamos assim, nesse movimento chamado Tzimtzum, como dizem lá os cabalistas. Isso, essa ideia de que Deus, digamos assim, contrai a sua infinitude para dar espaço às demais coisas, nos leva a uma questão que é velha na filosofia, que certamente perpassa todo o teu livro, que é o famoso problema da teodiceia, né? Havendo um Deus infinitamente bom, como explicar a presença do mal no mundo? Então, à luz desses conceitos, eu quero te perguntar, a tua visão sobre esse problema, esse velho problema da teodiceia, tem algo a ver ou emana dessa interpretação cabalística, digamos assim, de uma espécie de restrição do poder de Deus? Excelente pergunta. Eu te disse, primeiro o seguinte, a ideia da teodiceia, teoricamente colocada, ela foi elaborada por Leibniz no seu livro aí sobre a teodiceia, e o Hegel, de certa maneira, é herdeiro dessa tradição. Quer dizer, por maior que seja o mal, o bem vai se afirmar no transcurso da história. Da onde, inclusive, vai sair Marx também. Você vai ter a luta de classes e você vai ter uma sociedade redentora onde todos serão iguais. Enfim, você entra aí no terreno da utopia que não tem no Hegel. No Hegel, a luta sempre continua, mas é um embate sempre entre os princípios da liberdade e os princípios da servidão, para utilizarmos categorias mais hegelianas que ele utiliza mais a ideia da liberdade e a servidão, em vez da questão do bem e do mal, mas o marco conceitual é o mesmo.
A Cabala, infelizmente, ela era pouco conhecida na época, tá? Ela tem uma certa influência por mestre Eckhart, que o Hegel leu, que é um místico alemão, mas não entra propriamente no pensamento, entende? E aí eu me defrontei com a questão da Cabala pela seguinte razão. Eu procurei todas as fontes, quer dizer, eu li, como diz o Gilberto, milhares de páginas, eu não li uma ou duas, eu li milhares de páginas, e muitas vezes eu li milhares de páginas para escrever duas, entende? Quer dizer, era essa muitas vezes a proporção. A Cabala foi uma dessas, entende? E quanto mais eu entrei, mais eu me interessei pelo tema. Mas a Cabala hoje está sendo muito utilizada, mas o ponto que você colocou, muito feliz do ponto de vista conceitual, a infinitude de Deus se finitiza. Ela se contrai. Ao se contrai, ela se finitiza. Ao se finitizar, ela cria o mundo. Ao criar o mundo, ela cria a desordem, que são os vasos comunicantes que se quebram em certo ponto de vista cósmico, até nós chegarmos à história humana, que é a história dessas perseguições, entende? Mas ele não, mas o problema é o seguinte: quando Deus se finitiza, ele cria um mundo, mas ao mesmo tempo, essa é a ideia genial deles, ele se autolimita. Ele perde a sua liberdade, ele perde a sua onipotência. No fundo, o Deus que se finitiza é o Deus que não é mais onipotente. Porque a sua criatura pode voltar-se contra o Criador. Claro. E tem uma formulação do Hegel que é interessante, que diz o seguinte, se tu quiser estabelecer aí essa contraposição. Deus existe porque o homem o enuncia. Sim. Agora, se o homem se torna incapaz de enunciar Deus, bom, o Deus decide existir. Quer dizer, se o princípio do mal tivesse conseguido se impor no mundo através do nazismo, seria a morte fáctica de Deus, entende? Porque não havia mais interlocução. Denis, nesse ponto dessa morte fática, eu queria pegar esse gancho e falar um pouco do título. Quando tu escolhes esse título, porque tem a Roma e Jerusalém do Moses Hess, né? Que tu até citas e discutes. Então, isso tem aquela remete a, digamos, eventos muito importantes, de certa forma regionais, que se tornam universais, não é? E aí tu colocas Auschwitz como essa terceira força, não é, que acaba levando ao título. Isso veio quando, Denis? Porque eu, se tivesse que antecipar os teus pensamentos... Quando o livro estava pronto. Quando o livro estava pronto? Depois. Isso chegou depois? No final. É o seguinte, eu, quando escrevo um artigo para o Estado de São Paulo, por exemplo, a cada 15 dias, há 20 anos, né, eu primeiro procuro o título. Quando eu tenho o título, eu dou enter. Aí o artigo sai, entende? Com o livro foi ao contrário. Eu fiquei brigando com o título. Quer dizer, eu encontrei o título no final, entende? Mas por que essas três figuras? O livro do Moses Hess é Jerusalém e Roma, mas Roma, para ele, é o nacionalismo italiano. Para mim, são os princípios do catolicismo e do Império Romano. Quer dizer, eu dou uma acepção diferente de Roma do que aquela dada por Moses Hess. Então, qual é a minha preocupação? É a democracia ateniense e, sobretudo, a filosofia ateniense, a razão ateniense. Isso, para mim, é Atenas. Roma são os princípios da religiosidade cristã, herdeira do judaísmo, mas que se afirma no Império Romano. Não podemos esquecer que o cristianismo foi, a partir do século IV, a religião oficial do Império. E Auschwitz é o símbolo de que Roma e Atenas foram fraturados. Ou seja, aí que eu queria chegar, exatamente. É a irrazão que tomou conta daquilo que seria o mundo que deveria ter sido organizado pela razão. Esse foi o título, mas repito, Gilberto, foi uma descoberta tardia. Agora, é extremamente... É muito intrigante para o leitor, não é? Porque a gente faz uma
a gente faz assim um pensamento mais reducionista, mas que chega numa mensagem muito clara, colocando Auschwitz, digamos, na mesma potência, na mesma valência dos outros dois, realmente pode chegar ao mal essencial, não é? O mal próprio. Exatamente. E aí eu gostaria até de fazer o seguinte esclarecimento, Gilberto, que eu acho muito importante na tua pergunta, que é o seguinte: Auschwitz não é um problema judeu. Auschwitz é um problema da humanidade. Da humanidade. Entende? O que me incomoda muitas vezes no tratamento de Auschwitz, não, esse é um problema judeu, entende? Não, não é um problema judeu. É o problema do que significa a natureza humana. O que significa a existência de um regime político voltado para a morte dos seus cidadãos, seja quem que seja. Ou seja, o que significa... É o que tu escreves na 253. Né? A página 253, tu diz ali, ora, o que Auschwitz nos provoca a pensar é uma forma de maldade que não se defina por sua natureza moral e transgressiva, mas como sendo um tipo de ação de outra espécie. É o mal pelo mal, né? É o mal pelo mal, exatamente. Então, o que me incomoda muito no pensamento do século XX, tá? É o fato que, muitas vezes, Auschwitz é escamoteado como questão. Sim. Então, as pessoas falam, por exemplo, Nietzsche, o ateísmo, bobageira, entende? A morte de Deus. A morte de Deus foi em Auschwitz, não foi na formulação nietzschiana. Claro. Quer dizer, então, por exemplo, pega a tradição francesa depois de 45, é Nietzsche, o ateísmo. Não, o ateísmo é apenas um reflexo de um Deus que foi morto politicamente. Então, as pessoas não pensam Auschwitz, mas pensam o ateísmo. Eu acho que é um deslocamento de pensamento. Até te diria que é cruzar uma ponte e não querer olhar o abismo, entende? Vamos em cima e não vou olhar o que está embaixo. Veja bem, não estou desconsiderando Nietzsche, estou dizendo a recuperação de Nietzsche a partir dos anos 45, 50, onde ele se torna um interlocutor sobre a morte de Deus. Não, estava em Dostoiévski antes, mas não me interessa isso, entende? Bom, depois até, desculpa. Mas o ponto é o seguinte: o que me interessa é que existiu um fato histórico que colocou todas as categorias do pensamento teológico e filosófico em questão. E esse fato histórico foi relegado a um problema judeu. Não, é um problema da humanidade. Isso os teólogos protestantes citados, Allison, Roy Eckhart e outros tantos, têm uma clareza absolutamente meridiana. Denis, a propósito disso, uma pergunta assim de leigo. Isso poderia ter acontecido na França, por exemplo? Não, deixa eu só te dizer uma brincadeira aqui. Nesse sentido, eu sou mais protestante do que judeu. Eles pensaram melhor isso, com exceção do Fackenheim. Essa tradição protestante foi uma tradição que coloca bem esse tipo de questão. São teólogos e filósofos de alto nível. A tradição católica não desenvolveu um pensamento correspondente, tá? Você coloca a questão de poderia ter ocorrido na França. Pelo antissemitismo francês, sim, mas pela organização do Estado francês, não. Não. O Estado francês é um Estado muito bem organizado, administrativamente, quer dizer, nenhum líder lá conseguiu se alçar à posição de um Hitler, que se coloca acima da lei. Mesmo se você pegar Vichy... Mas o pensamento filosófico alemão não era extremamente consolidado, forte? Não, eu acho que isso aí, Gilberto, é um equívoco histórico. Por que eu acho que é um equívoco histórico? Porque a elite alemã, do ponto de vista intelectual, embora muito bem formada, de alto nível, Kant, Hegel, Schelling, por exemplo, ela se destacava do povo alemão que não tinha nada a ver com ela. Ou seja, as pessoas estão confundindo a Alemanha ilustrada com a Alemanha. Não. Enquanto o Hegel lutava pela liberdade dos civis, os clérigos, o povo, perseguiam os judeus, morte aos judeus.
Jerusalém deve ser deletada. Ou seja, então, eu acho que existia um equívoco, e os judeus embarcaram nesse equívoco, porque eles entenderam que a cultura alemã era Kant, que era interlocutor do Moses Hess. Eles entenderam que era Goethe. Eles entenderam que era Hegel. Não. A cultura alemã estava nas choperias, onde o Hitler arquitetou o Putsch, estava nas ruas, estava nas perseguições, entende? Então, os judeus foram capturados por uma imagem. Claro. E essa imagem os engolfou. Tem um grande... Não, só uma coisa, tem um grande teólogo judeu, o Hermann Cohen, que era enfim, um kantiano, altíssimo nível, cegueira total em relação à questão do antissemitismo, entende? Claro que ele é anterior ao Holocausto, mas o pensamento dele não serve mais teologicamente para isso. Por quê? Porque ele foi completamente tomado por uma miragem, que a cultura alemã era Kant, que era Goethe. Não. A cultura alemã logo se mostrou que ela era Hitler. Sim. Entre aspas, a cultura. Então, tem a alta cultura e a baixa cultura. A baixa cultura era antissemita e inculta. Perfeito. Rafael. Uma coisa, eu só vou ligar a luz aqui porque a minha imagem está começando a ficar escura. Perfeito. Deu. Rafael, então, desculpa. Denis, quando tu colocas no título Auschwitz, justamente ao lado de Atenas e Jerusalém, de certa forma, a menção a Auschwitz tem um pouco, me parece, essa missão de universalizar o problema, que foi o Holocausto, e justamente tentar, digamos assim, usar uma palavra que está na moda, imunizar as pessoas contra essas miragens conceituais que a história às vezes nos coloca, como confundir, por exemplo, a autocultura de um povo com o comportamento médio desse povo perante determinadas questões. E, claro, ainda pensando, pegando esse gancho do título que o Gilberto puxou, quando aparece, né, Atenas, Jerusalém e Auschwitz, eu logo pensei lá no nosso famoso Tertuliano, na condenação da filosofia, perguntando o que tem a ver Jerusalém com Atenas, ou Atenas com Jerusalém, querendo dizer, o que diabos a razão, o exercício da racionalidade pode dizer sobre os problemas do espírito, de Deus, da fé, querendo, obviamente, sinalizar que essas duas esferas não se comunicariam de modo algum. Então, pensando sobre esse prisma, quando tu colocas Atenas, Jerusalém e Auschwitz, o que está sendo colocado perante o leitor como forças equipolentes, digamos assim, são justamente a racionalidade, a fé e a irracionalidade, se eu bem entendi. E a questão, o problema todo do livro gira em torno de, digamos assim, esclarecer quais são as pontes entre essas coisas. Então, seria isso, na verdade, o mal, ao fim e ao cabo, esse mal por ele mesmo, seria, de certa forma, redutível à irracionalidade, ou ele é algo mais do que isso? Eu acho que o primeiro ponto, Rafael, é o seguinte: o mal seria uma forma da irrazão, de uma irrazão na história. Tá? Eu estou dizendo a palavra irrazão para estabelecer aí a contraposição. Mas o que eu tentei fazer no livro é dar qual é a natureza dessa irrazão. O mal pelo mal, o mal existencial, entende? Não a mera contraposição à razão. Mas nós nos defrontamos inevitavelmente com esse problema. Por quê? Muitas vezes, na redação do livro, eu estava suspenso num pincel. Por que eu estava suspenso num pincel? Porque eu tinha que pensar racionalmente aquilo que escapa à razão. Quer dizer, eu tinha que tentar trazer o irracional para o domínio do pensável. Não entra nas categorias que nós usamos, né? Não entra nas categorias. Por isso que eu queria a categoria do mal existencial contraposto ao mal religioso e ao mal moral. Entende? Agora, a questão que você coloca em relação à fé, ela termina também remetendo a uma outra questão. Na tradição teológica,
sobretudo até o século XVI, século XVII. Isso é muito teorizado por Antoine Arnaud, por exemplo, que é um pensador católico jansenista do século XVII, um homem admirável em todos os sentidos. Tem até um artigo escrito sobre ele. A razão se curva diante daquilo que lhe escapa. Por que a razão se curva diante daquilo que lhe escapa? Porque aquilo que lhe escapa é Deus, é a sua onipotência, a sua onisciência. Só que aí nós já estamos diante a algo, digamos, moralmente elevado, diante do qual a razão pode se curvar e não pode abarcar, certo? Descartes tenta mais ou menos abarcar a natureza de Deus, dizendo que ela se caracteriza pela onipotência. Na tradição judaica você não pode fazer isso, porque na tradição judaica você acessa a Deus através dos seus nomes. Você não entra na natureza de Deus. Você dá diferentes nomes. Adonai, entre outros, entende? Quando então, tu brincasse comigo, Denis, sobre o Adonai, tu escolhesse o Adonai pelo significado, diferente de outras formas de expressar a palavra Deus? Sim, porque Adonai é, digamos, dos nomes de Deus, aquele que mais abarca o seu significado. Entende? Tanto que nas rezas, como é que nós sempre... É sempre Adonai, e o nome nem é dito. Nós que dizemos Adonai. Claro. Ele não se escreve Adonai. É Yuri e o rei. Né? Exato. Então, aí nós não entramos no nome que é um nome de Deus. Mas a tradição católica, isso é católico, o protestantismo começa a desenvolver essa questão, mas a tradição católica, a cristã e católica nesse sentido, ela vai querer pensar a natureza de Deus, entende? Então, aí é um momento que cria-se aquilo que eu chamei num livro meu sobre Descartes, a desmedida da razão. A razão querer pensar aquilo que a fé coloca como impensável. Esse é um grande dilema no século XVII. Agora, quando nós entramos na questão do mal do ponto de vista existencial, do mal na acepção política que eu ressaltei, nesse momento nós temos uma outra colocação, a saber, a razão tem que abarcar a sua natureza, tem que entrar naquilo que lhe escapa. Quer dizer, esse é o grande desafio. Por isso que eu disse para vocês, eu pensei de pendurado no pincel, tu entende? Quer dizer, eu sabia que podia estar avançando e sabia que podia estar caindo, para falar em termos assim, bem francos. Mas esse é o desafio da razão. Agora, esse desafio da razão que eu enfrentei no livro, o que me deixa, às vezes, indignado, que as pessoas acham que isso não precisa ser pensado, basta pensar o ateísmo, a morte de Deus, que são, no meu entender, nada mais que reflexos desse problema maior. Denis, nesse sentido, assim, o autor que talvez mais se aproximasse do teu pensamento nesse livro seria aquele Vladimir Yankelevich, que escreve sobre o mal em 47, né? Ou não? Eu te diria o seguinte, quem mais me influenciou nesse sentido foi o Emil Fackelray. E aí eu fiquei assim, e um dia eu me defronto com esse artigo do Yankelevich, de 47, o livro já estava bem avançado. Sim. Que é um artigo absolutamente extraordinário, as melhores coisas que eu li. Que tu não tinha antes, não tinha estudado antes? Não tinha. Eu não tinha estudado antes, e eu vou te dizer que até por uma razão completamente aleatória, aquelas bobagens que a gente faz quando é jovem. Desculpe, Rafael. Quando a gente é jovem, erra mais do que quando é adulto, tu entende? Mas o Rafael é uma exceção. O Rafael é uma exceção. E eu só pareço ser jovem, na verdade, eu estou bem avançadinho já. Quando eu estudava na França, tinha um professor que era o Yankelevich. E eu não quis, enfim, não quis seguir cursos com ele, entre outras razões, porque eu não gostava da tradução da ciência da lógica do Hegel, que eu achei que ele tinha feito. Não foi ele, foi o pai dele, que era um médico. Então eu confundi o pai com o filho e não segui os cursos do cara. Eu devia ter feito. Entende? Devia ter feito. É uma falha minha. Mas os teus comentários têm muita proximidade, né, com a tua ideia. Muitíssima, né? Com esse artigo. Porque depois ele escreve um livro que chama Tratado da Moral,
que ele recua filosoficamente, Gilberto, isso me chamou a atenção. É? Ele trata do mal especificamente, mas aí há um recuo. Esse artigo, eu acho um artigo assim lapidar, entende? Quer dizer, raramente vi um artigo tão bom. Nesse sentido, a tua observação é mais do que justa. Com esse reparo da minha formação intelectual, que eu perdi uma oportunidade. Quem nunca Agora, perdeu, Denis, né? Perdão, Rafael, fala primeiro tu, Rafael, por favor. Não. Na verdade, eu estava comentando que quem nunca aqui perdeu boas oportunidades de formação intelectual, acontece. Mas eu só queria, antes do Gilberto fazer a próxima pergunta, trazer alguns comentários dos nossos... O pessoal que está nos assistindo no YouTube já fizeram alguns comentários. Primeiro, eu não posso deixar de avisar para o Denis que o Paulo Amaral está mandando um abraço para ti. Dá um abraço para ele também, por favor. Ele vai pegar minhas orelhas depois se eu não transmitir o abraço. O nosso diretor, Paulo Amaral, né? Diretor da nosso colega nossa na diretoria. associação, ele mesmo. E o Paulo, aliás, ele foi adiante. Ele disse que o tema é complexo e simples a um tempo. Alguém tem que nos fazer entrar nele. E esse alguém é o Denis. Pronto. Obrigado. Resolvido. Obrigado. Tem uma pergunta, Denis, que foi feita aqui no YouTube, que é uma pergunta para você ver o nível assim da nossa audiência, como o pessoal está refletindo sobre o tema. Uma pergunta complexa do José Alberto Wenzel. E a pergunta dele é a seguinte: como interpretar o mal a partir de Chardin, que nos diz que o mal surge necessariamente em quantidade ou com gravidade tão grandes quanto se queira na esteira da evolução? Não sei o quanto tu conheces do Chardin, mas o Wenzel é um cara que eu conheço o Wenzel de longa data, ele leu muito Chardin, e ele traz, então, essa visão dele. Gostarias de comentar? Sim, claro. O que me chama a atenção dessa formação do Teilhard de Chardin, e que se encontra também na Hannah Arendt, é a ideia de que o problema de quantidade do mal, entende? Eu te diria que, Wenzel, não é apenas uma questão de quantidade do mal, eu te diria de qualidade do mal. Quer dizer, a qualificação desse mal, prescrutar, por assim dizer, a sua natureza própria. Porque boa parte, por exemplo, dos pensadores, inclusive você, vários, disseram o seguinte: não, o problema do mal é o problema da época da técnica. Isso aparece em Heidegger, por exemplo, entende? Não é um problema apenas da técnica, não é um problema da sociedade industrial, porque a sociedade industrial é aquela que produz a vacina, é aquela que produz o bem-estar, é aquela que produz, o Gilberto vai me corrigir muito melhor, os antibióticos. A civilização técnica tem ganhos absolutos enormes, entende? Agora, desenvolveu também as armas de destruição em massa. Quer dizer, isso eu diria para vocês, isso é próprio um pouco da organização dos homens, da natureza humana na história. Me dê um período da história humana que não tenha tido guerras, entende? Quer dizer, essa é a normalidade, entende? Agora, o que acontece? Acontece que algumas épocas são capazes de regrar as guerras. O século XIX, na Europa, por exemplo, no Concerto de Nações, conseguiu criar um regramento. O século XX é um desastre, né? Nós temos Revolução Bolchevique, Primeira Guerra Mundial, Revolução Bolchevique, Segunda Guerra Mundial, as guerras coloniais. Então, é o século das guerras, entende? Então, eu diria o seguinte: isso cria, então, voltando ao Teilhard de Chardin, a noção de uma involução histórica, porque a história é isso. A história progride e a história regride. E são os azares da história. Não tem uma finalidade na história nesse sentido. Agora, o problema também que eu me coloquei é o seguinte: independentemente disso, há fatos históricos que nos mostram uma outra natureza do mal. E foi isso que eu tentei pensar. Denis, o capítulo 5º e o capítulo 6º têm nos seus títulos metáforas fortíssimas, sobretudo para quem leu cada um dos capítulos que eu fiz, não é? A menina e o colchão fétido, o Deus enforcado. Eles têm, assim, no seu bojo, o fato vivido, né, Denis? Tem figuras que eu li da maldade, naquelas atrocidades cometidas, que elas não precisam nem de explicação, assim, não é? Então, são capítulos assim que
eu achei muito difíceis assim para o leitor, sabe? Como ser humano, como assim mostrar assim em exemplos objetivos a maldade, ela feita assim com todas as letras, como aquela mãe com o nenê, não é que vai ser, os dois vão ser executados e ela se suicida e tem aquela criança que morre aos poucos, não é, pelo pouco peso no enforcamento. E depois, Denis, assim, já mais no fim, essa correspondência para mim, eu fiquei chocado. Eu também, eu me lembro quando eu li coisas do Gogol, que ele também mostrava o antissemitismo nas suas obras, impressionante. A conversa do Martin Buber com o Gandhi, lá no final. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre essas coisas que aparecem no livro, assim, que desapontam tanto a humanidade, assim, não? A gente fica tão triste obrigado, com o ser humano, né, Denis? Eu peguei, por exemplo, vamos pegar alguma dessas figuras, entende? Eu peguei a questão Deus enforcado a partir de um relato do Elie Wiesel, no livro A Noite, Isso. onde, só para as pessoas que eventualmente não conheçam, entende? Onde há um enforcamento de 2 adultos e uma criança no campo de extermínio, e aí aquele espetáculo horroroso, e a criança não morre. Pelo pouco peso, ela fica balançando. E uma pessoa que está atrás do Elie Wiesel diz: Wiesel, onde está Deus? E ele responde: ali. A tradição católica, depois que dizer que seria uma forma de o Jesus enforcado. Isso é uma forma de recuperar Sim. A tradição católica que estava sem categorias diante desse fato. Daí eu peguei o Deus enforcado. A menina do colchão fétido é uma imagem, enfim, um relato histórico de uma menina, do irmão do Léon Blum, que era diretor de ópera, termina também em Drancy, que é o campo de concentração francês, não de extermínio, e ele, com dificuldade de caminhar, ele entra no pavilhão de crianças que tinham sido arregimentadas, presas pela polícia francesa, não pela polícia alemã, e ele chega num colchão onde tem uma menina com a sua irmã, e ele diz assim para ela: o que você está lendo? Ela diz: não quero falar comigo, eu não quero falar com você. Ao que o irmão do Léon Blum diz o seguinte, que foi primeiro-ministro da França, em 1933, ele diz assim: mas isso aí não foi feito pelos franceses, foi feito pelos alemães. Eu disse: não, a polícia que me prendeu foi francesa. Os meus pais foram presos pela polícia francesa. E chega um ponto que ela diz para ela: foute-moi la paix, ou seja, não me amole, não me incomode. Não me incomode. E ela fica naquele colchão fétido, e depois as 2 crianças, uma tinha 10, 12 anos e a outra tinha 2, 3 anos, foram levadas para Auschwitz. E o próprio Blum, ele é levado para Auschwitz um pouco depois também, onde ele é exterminado. Então, aqui estou dando rapidamente para vocês, porque eu sei que o tempo está esgotando, essas figuras. A questão do Buber e do Gandhi é impressionante, né? Porque o Gandhi mostra assim um aspecto antissemita que eu, num primeiro momento, desconhecia, aonde o Buber, que era um homem absolutamente extraordinário. Deixa eu fazer uma palavra sobre o Buber, que eu também descobri na leitura do livro. Eu não gostava do Buber. Eu não gostava do Buber e comecei a ler o Eclipse da Razão, vários Gog e Magog, vários Tu e eu, não tinha Tu e Eu, tinha um outro livro. Tu e eu, etc. Mas aí eu me dei conta que ele é um homem diferenciado. Por quê? Porque ele é homem formado na tradição racídica. Ele não é formado na tradição filosófica. Então, ele fala muitas vezes por metáforas e por imagens, unindo a tradição racídica com a tradição filosófica. E aí ele entra, e era um homem pacifista, então ele entra em relação com Gandhi para, antes da criação do Estado de Israel, onde ele se refugia, convidado pelo
pelo reitor da universidade. Pela Universidade Hebraica, né? Pela Universidade Hebraica, o Scholem não gostava muito dele. E ali ele entra nesse diálogo com Gandhi. E o Gandhi se recusa a fazer um gesto em relação aos parceiros árabes, que o Buber acreditava possível serem parceiros, no sentido da coexistência e da paz. Sim. Então, o Gandhi recusa o pacifismo árabe e critica os judeus por não quererem uma solução negociada. Quer dizer, contraditória, ou seja, você não vai negociar com quem não quer negociar com você. Claro. Então, isso Rafael, aí... perguntas. Nós estamos quase terminando o nosso tempo. Esse assunto eu sabia que ia ser assim, Denis. Eu sabia que ia chegar na hora de terminar e nós íamos ter grandes dificuldades. Rafael, tu, na tua inteligência, tu poderia resumir as perguntas faltantes aí para não frustrar nenhum dos nossos participantes? Na verdade, tem mais uma pergunta aqui, Gilberto, que pede primeiramente, dar parabéns ao Denis pela análise que ele vem conduzindo aqui na conversa conosco, e pergunta se o Denis conseguiria fazer uma relação da sua própria análise com a obra da Susan Newman, O Mal no Pensamento Moderno. Eu confesso que não conheço Susan Newman. Não, eu também não. Aí eu vou dizer que fico em falta. O Mal no Pensamento Moderno. Vou ler, vou procurar também. Vou ler. A única coisa que eu posso dizer é que me escapou. Eu li uma enormidade, esse livro eventualmente me escapou. Mas tem uma... Denis... Opa, perdão. Não, uma pergunta que estava, na verdade, me incomodando há algum tempinho. Eu queria aproveitar assim, essa finaleira, reta final, para colocar, pelo menos, na mesa, para eu não ir dormir pensando nisso sozinho. Que é a seguinte: o Denis mencionou que, voltando para o aspecto filosófico-teológico da questão do mal, que quando Deus, de certa forma, o Deus infinito se finitiza, ele, enfim, de certa forma, também deixa de ser onipotente, e aí a criatura, inclusive, tem espaço, ela pode se rebelar contra o Criador. E anular o Criador. Inclusive, a ponto de anular o Criador. É isso que sou eu, não é a tradição cabalista. Perfeito, exatamente. Aí vem a questão, essa possibilidade da criatura se rebelar e anular o Criador, que me trouxe a pergunta. A pergunta é a seguinte: isso quer dizer que, em alguma medida, o mal e o livre-arbítrio vêm juntos? É possível que um exista sem o outro? Não, o ponto é o seguinte: Deus criou o livre-arbítrio para que o homem escolha entre o bem e o mal, certo? Agora, o grande problema daí resultante é o seguinte, que o livre-arbítrio pode ser ilimitado. Quer dizer, no momento que ele se infinitiza, vamos dizer dessa maneira, ele pode se anular. Quer dizer, o grande problema é que Deus deu ao homem a faculdade do livre-arbítrio, mas não deu ao homem a possibilidade de limitá-lo. Porém, o fez de tal maneira que o próprio Deus perde o controle do livre-arbítrio. Quer dizer, a tradição teológica, o que diz? Nós temos o mal porque nós temos o bem, a liberdade de escolha entre um e outro. O problema é que nós podemos chegar numa situação onde o livre-arbítrio se concebe como ilimitado e pode, graças a essa ilimitação, voltar-se para a aniquilação do próprio Criador. Aí é a criatura que se põe no mesmo nível do Criador, entende? É isso que, num certo sentido, é aterrador. Então, o Dostoiévski estava certo, Denis? Eu acho que estava certo. O Dostoiévski não disse, eu não sei se foi nos Irmãos Karamazov ou em outro, que nós estamos habitados por um espírito de destruição e um não ser, não é isso? Isso é Dostoiévski, né? Acho que sim, isso, né? Estou totalmente de acordo com o Dostoiévski. Aliás, uma excelente autor. Rafael, alguma outra pergunta? Porque essa oportunidade com o Denis é única. E eu espero que agora todos mergulhem no livro da mesma forma que eu, nos últimos, eu acho que semanas, Denis. Eu tenho te mandado mensagens e esse meu mergulho na tua obra, que está aqui na minha frente, cheia de anotações, foi realmente um exercício difícil, penoso para um leitor assim comum, não é? Eu diria como eu. Tu imaginas que esse livro dói, né, Denis?
Dói. E dói a leitura e dói escrever também, né? Imagina os horrores que eu passei de leitura e de pensamento para escrever o livro. Só Ou uma seja, curiosidade final, Denis. Essas descrições dos horrores que aconteceram nos campos de concentração, na Segunda Guerra, tu tivesse acesso a algum tipo de informação que não seja essa disponível, que nós temos na não, literatura? É tudo não coisas é. acessíveis, assim. Não, o ponto seguinte, Gilberto, hoje existe uma imensa literatura histórica, vamos dizer dessa maneira, não filosófica e não teológica. Sim, do Mas Wiesel, por existe uma exemplo. imensa literatura histórica que pode te dar pistas e descrições. Por exemplo, Medida Fétida é um livro até pouco conhecido de um judeu que teve num campo de concentração, não foi Auschwitz, George Wertzel. Até o nome Wertzel. É um nome que parecia ter de origem alemã ou inglesa. Não, era um francês, entende? Que era um judeu francês, casado com uma não judia, que por isso a mulher conseguiu escapar e os filhos dele também. Mas ele sobreviveu à guerra e ele faz esses relatos. Estou te dando aqui. Agora é um livro pouco conhecido, me caiu pela pesquisa da mão, entende? O Elie Wiesel, por exemplo, tem livros notáveis, entende? Sim, Mas ele já é bastante conhecido, né? claro. Em particular o livro à noite da questão do Deus enforcado. E aí você vai nas diferentes tradições religiosas e filosóficas, mas o que você coloca dos dados históricos, aí há muita literatura sobre isso. Então, E, aí Rafael, o problema como é é que tu saber escolher. imagina? O Denis, eu até pergunto para o Rafael também, esse é um livro que, na minha opinião, ele merece ter uma divulgação muito maior, assim. Eu acho que teria que ter alguma outra oportunidade para os gaúchos discutirem novamente com o Denis. Não sei se através da academia, Rafael Rio-Grandense. Isso é uma obra importante, sabe, Denis? Como é que está o planejamento de divulgação disso no Brasil? Assim, como é que... Eu segui mais ou menos a editora, como as iniciativas da editora, as resenhas. Tem uma resenha do Celso Laffer no estado de São Paulo, por exemplo, e outras que estão surgindo, mas te confesso que aí é um problema que eu não me dediquei a questões de lançamento. Primeiro, porque a minha vida é muito agitada, eu viajo mais da metade da semana, eu fico fora de Porto Alegre. Eu acho que a divulgação também carece de uma maior Tem muitas atividade. críticas, Denis. Tem críticas que tu Não, receba? não. Ou seja, o que eu tenho visto são comentários extremamente elogiosos Sim. no que diz Como o respeito à nosso, né? consistência do livro, à coerência do livro, à Impressionante. cultura do livro, enfim. E, sobretudo, eu acho aí que foi uma tentativa, o caráter inovador do livro ao pensar a existência do mal, que é o subtítulo da obra. Rafael, algumas palavras de conclusão, antes que eu encerre a sessão, essa Não, beleza de sessão? maravilhoso. Eu, pelo menos da parte da Academia Rio-Grandense de Letras, que eu estou aqui também representando como instituição apoiadora dessa live de hoje, queria agradecer ao Denis pela gentileza e pela disposição em compartilhar esse conhecimento todo, essa pesquisa formidável com todos nós. E sim, eu concordo com o Gilberto que o livro ainda pode e deve render muito mais debate. A academia também promove regularmente ciclos de palestras. Vamos te convidar, Denis, para Um prazer. esticar um pouco mais a conversa lá junto a nós na academia. Quero prazer, agradecer a vocês, sobretudo, essa interlocução extremamente inteligente. Né? É raro. Denis, concluindo, eu queria te agradecer em nome da nossa diretoria, da Associação de Amigos e da Biblioteca Pública. E eu queria te dizer, como professor universitário, acostumado a lidar com teses de dezenas e dezenas de alunos, essa característica que eu encontrei no teu livro, que eu não encontro na maioria dos livros que discutem temas como esse, de tu trazeres assim praticamente toda a literatura, todo o pensamento disponível e cotejar as diferentes formas de pensar, ou seja, não é uma mera citação. Então, eu diria que para os leitores que têm interesse em filosofia, em política, em teologia, em intelectuais em geral, é uma oportunidade, sabe, Denis,
ímpar, muito rara que eu encontrei nesse teu livro, de uma discussão, um cotejar de pensamentos, de fato, não é uma mera citação. Cada pensamento tu traz as contraposições, as semelhanças, as diferenças com outros pensadores. Então, olha, eu queria te dizer que foi uma honra, foi um privilégio poder ler o livro, poder te trazer aqui, junto com o Rafael, e nós termos essa oportunidade maravilhosa de conversar com uma pessoa como tu. Um abraço, Denis, e assim encerramos a sessão de hoje. Um Muito abraço a obrigado. todos.